Carlos sentia que tinha feito tudo certo. Terminou os estudos, trabalhava duro, pagava as contas, quando dava. Mas a vida parecia sempre um passo atrás. O salário mal chegava e já tinha destino. Aluguel, mercado, cartão, e nenhum centavo sobrava. No fundo, ele acreditava que o problema era ele, que não sabia ganhar dinheiro, que talvez não fosse inteligente o bastante, ou que tinha nascido para viver assim. Até que, mexendo num armário velho, Carlos achou um livro esquecido. Um título estranho. Pai Rico, Pai Pobre. Ele não deu muita atenção, mas por alguma razão, abriu. E na segunda página, uma frase ficou na cabeça dele por dias. Trabalhar por dinheiro é o caminho mais lento para a liberdade. Ele não entendeu de primeira, mas algo ali incomodou. Como se alguém estivesse dizendo: tem algo que você nunca percebeu. Nos dias seguintes, Carlos começou a reparar nas coisas, no quanto ele corria atrás de dinheiro, mas nunca corria atrás de entender o dinheiro. Começou a lembrar de conversas antigas, conselhos que ouviu a vida toda, e começou a questionar tudo. Aquela leitura virou uma faísca. Não foi mágica, mas foi o começo de um desvio, uma curva pequena, que mudou completamente o caminho. Hoje, olhando para trás, ele percebe que não precisava ganhar mais. Ele só precisava entender o jogo. E é isso que você vai ver aqui. O que mudou. O que ele entendeu. E como aplicou, mesmo ganhando pouco. Algumas dessas coisas, você nunca ouviu falar. Mas depois de ouvir, não tem mais como voltar. A primeira coisa que mexeu com Carlos foi uma pergunta simples do livro. Você trabalha por dinheiro? Ou faz o dinheiro trabalhar para você? Na hora ele riu. Parecia papo de gente rica. Mas aquilo ficou na cabeça dele o dia todo. No fim das contas, era verdade. Carlos nunca tinha parado para pensar nisso. Sempre achou que o caminho era um só: trabalhar mais, ganhar mais. Mas quanto mais ele ganhava, mais gastava. E o buraco só crescia. O livro usava um termo que ele nunca tinha ouvido: corrida dos ratos. Era isso. Ele se sentia um rato mesmo, correndo em círculo, chegando sempre no mesmo lugar, exausto, frustrado, sem saber o que fazer. O mais doído foi perceber que ninguém ao redor parecia perceber também. Todo mundo no automático, repetindo as mesmas frases. Tem que estudar para arrumar um bom emprego. Dinheiro é suado mesmo. Pobre não nasceu para investir. Mas o livro mostrava outra coisa. Mostrava que o problema não era o esforço, era a direção. Carlos estava remando forte, mas pro lado errado. E então veio a frase que desmontou tudo. O problema não é quanto você ganha, é quanto você consegue manter. A real é que Carlos ganhava pouco, mas gastava como se fosse classe média, porque era isso que ele via, porque ninguém nunca ensinou o contrário. E naquele momento, ele sentiu raiva, não dos outros, mas de ter acreditado por tanto tempo. Era como se tivesse vivido 40 anos, de olhos fechados, e agora estivesse acordando. Mas acordar é só o começo. Ele ainda precisava entender como sair da corrida. E foi aí que as coisas começaram a ficar interessantes. No começo do livro, Kiyosaki ensina uma coisa simples, mas que quase ninguém entende. Existe uma diferença entre ativo e passivo. Ativo é o que coloca dinheiro no seu bolso. Passivo é o que tira. A maioria das pessoas vive acumulando passivos e chamando isso de patrimônio. Casa, carro, celular caro, roupas de marca. Nada disso é ativo. Se não gera renda, é despesa. Simples assim. Carlos começou a perceber isso na própria vida. Tudo o que ele comprava, tirava dele. Nada retornava. A partir disso, ele mudou a pergunta. Não era mais quanto custa. Era, isso me paga de volta? Foi aí que ele parou de financiar um carro e começou a investir em conhecimento. Você não precisa ser rico para começar a comprar ativos. Pode ser um e-book, um curso prático, um canal com conteúdo útil, ou até uma renda extra simples. O que importa é mudar a lógica. O dinheiro não pode mais ser só consumo. Ele precisa virar construção. Carlos começou pequeno.
Mas, com o tempo, aquilo virou efeito bola de neve. E aqui está o ponto. Os ricos compram ativos, os pobres compram passivos e acham que estão vencendo. Essa é a parte mais perigosa, porque parece vitória, mas é armadilha. Se você quer liberdade financeira, a pergunta que precisa se repetir todos os dias é: isso me aproxima ou me afasta da liberdade? Carlos se deu conta de algo que ninguém fala abertamente. Ele passou 16 anos na escola e não aprendeu nada sobre dinheiro. Nunca teve uma aula sobre orçamento. Nunca aprendeu o que é um investimento. Nunca ouviu falar em juros compostos. Mas sabia calcular a área de um trapézio. Sabia os nomes dos ossos do corpo humano. Sabia decorar fórmulas que nunca usaria. A escola formou ele para ser empregado, não para ser livre. E isso não foi por acaso. O sistema educacional foi feito para manter ordem, para produzir bons funcionários, obedientes, previsíveis. Não se ensina liberdade num lugar feito para gerar dependência. O livro foi a primeira vez que Carlos leu que o dinheiro pode ser seu servo, e não seu dono. Que você não precisa saber tudo, só precisa saber aprender. Carlos percebeu que a verdadeira educação começa quando a escola acaba, e não precisa ser cara. Pode começar com vídeos, livros, conversas certas, mas precisa ser constante. Precisa vir da curiosidade, não da obrigação. Ele entendeu que não saber é caro, que cada erro financeiro vem da falta de instrução, e que ninguém vai salvar ele disso. É cada um por si. Você pode até não ter culpa, mas é sua responsabilidade sair dessa ignorância. Carlos decidiu estudar, devagar, todo dia, sobre renda, sobre juros, sobre ativos, não para virar gênio, mas para nunca mais ser enganado. Nem pelo banco, nem pela parcela, nem pelo status. Carlos passou a vida inteira trabalhando por dinheiro. Aceitava qualquer proposta, desde que pagasse um pouco mais que a anterior, mas nunca parou para pensar: o que eu estou ganhando além do salário? O livro falava disso o tempo todo. Os ricos não escolhem empregos só pelo pagamento. Eles escolhem pelo que vão aprender ali dentro. Um cargo mal pago, mas com acesso ao dono da empresa, pode valer mais do que anos de faculdade. Uma oportunidade de aprender marketing, vendas, gestão, vale mais que aumento de 10% no salário. Carlos nunca tinha visto as coisas assim. Para ele, dinheiro rápido era segurança. Mas era prisão também. Trabalhar só para pagar conta é repetir o mês passado com roupa nova. Ele começou a aceitar freelas menores, desde que o ambiente tivesse algo novo para ensinar. Começou a frequentar lugares onde ninguém falava de salário. Falavam de estratégia, de escala, de margem. E quanto mais ele ouvia, mais percebia. As perguntas mudam quando você muda de ambiente. O cara que só pensa no pagamento continua pulando de emprego em emprego. O cara que pensa em aprendizado vai construindo algo maior, mesmo que demore mais. O que Carlos entendeu foi simples. O que você aprende hoje, ninguém tira de você amanhã. O salário acaba em 30 dias, mas o conhecimento fica. E no longo prazo, é o que separa os livres dos presos. Se você parar de trabalhar hoje, quanto tempo você sobrevive com o que tem? Essa pergunta revela tudo. Mostra se você vive de salário ou se já tem renda passiva. Renda passiva é o dinheiro que continua entrando, mesmo quando você para. Pode ser aluguel, dividendos, royalties, produtos digitais, investimentos bem feitos. O problema é que a maioria nunca pensa nisso. Só pensa no próximo pagamento. Trabalha o mês inteiro, gasta tudo no final e começa do zero de novo. Esse ciclo parece normal, mas não é. É uma armadilha. Renda passiva não começa grande, mas começa. Primeiro, você aprende. Depois, executa. Erra, corrige, ajusta. E um dia o dinheiro começa a pingar. No começo é pouco, mas é automático. E automático significa liberdade. O dinheiro precisa ser seu funcionário, e não seu carcereiro. Todo real que entra precisa ter um destino inteligente. Se você usa para pagar dívida, ele morre ali. Se você usa para comprar ativo, ele volta. Essa é a lógica. Trocar consumo por construção. Você pode continuar vivendo do seu esforço, ou deixar que seu esforço comece a construir um sistema.
É isso que os ricos fazem. Eles trabalham forte por um tempo. E depois, deixam o dinheiro trabalhar por eles. Você não precisa ser milionário para começar. Só precisa mudar o destino do próximo salário. Na infância, Carlos ouvia sempre a mesma frase: dinheiro não dá em árvore. Se ficar pensando em dinheiro, vai virar ganancioso. Trabalhe duro e tudo vai dar certo. Mas será que dá mesmo? O livro mostra que a diferença começa aí. Enquanto uns ensinam medo, outros ensinam lógica. O pai rico dizia para o filho: aprenda a fazer o dinheiro trabalhar para você. O pai pobre dizia: arrume um bom emprego e agradeça. 2 caminhos, 2 resultados. Carlos nunca ouviu ninguém falar sobre ativo, sobre empresa, sobre dividendos, sobre mentalidade. Ouviu que era feio querer ganhar mais. Ouviu que o certo era viver no limite do possível. Mas agora ele vê a diferença. Os ricos falam de oportunidades à mesa de jantar. Falam de negócios com os filhos. Falam de estratégia, não só de esforço. A mente da criança absorve tudo. Se ela só vê cobrança e escassez, é isso que ela vai replicar na vida adulta. Se vê liberdade, inteligência, controle, cresce com outra mentalidade. Carlos percebeu que não teve culpa pelo que aprendeu. Mas agora era escolha continuar repetindo. Ele decidiu quebrar o ciclo. Não para ser milionário, mas para não deixar o filho repetir os mesmos erros. E a maior herança que ele pode deixar agora é conhecimento, mentalidade, liberdade. A maior prisão financeira não é o salário, é o medo. Medo de arriscar, medo de parecer bobo, medo de perder. Esse medo paralisa, e a vida não espera. O livro explica que o sistema sabe disso e usa contra você. Cria boletos, parcelamentos, promessas, para manter você sempre com medo e sempre obedecendo. A outra armadilha é a ganância. Quando você só pensa em ganhar, esquece de pensar em construir. Ganância faz você entrar no golpe, faz você investir no que não entende, faz você correr sem direção. Carlos já caiu nessa. Emprestou dinheiro para amigo, tentou multiplicar o que não sabia controlar. Mas o livro alertava: ganância cega, medo paralisa, orgulho afunda. Para vencer o jogo do dinheiro, você precisa olhar para dentro, controlar o impulso de comprar, silenciar a voz que diz: você merece, parar de gastar para provar algo e começar a guardar para construir algo. Vergonha também pesa. Vergonha de dizer: não posso, de parecer quebrado, de admitir que precisa mudar. Mas quem tem vergonha de aprender, vai viver pedindo desculpas por não saber. Carlos entendeu isso. Começou a olhar para os números com frieza, sem emoção, sem orgulho, sem drama. E foi aí que ele começou a vencer. Porque o dinheiro, no fim, não é o inimigo. O inimigo é você, quando deixa as emoções tomarem o volante. A escola ensina a decorar, não a pensar. Ensina a obedecer regras, não a criar caminhos. Você aprende a trabalhar para alguém, mas nunca aprende a construir algo seu. Aprende a fazer prova, mas não a fazer dinheiro. Decora fórmula, datas, organelas, fuso horário. Mas sai da escola sem saber como funciona um boleto. Ninguém ensina como declarar imposto, como funciona o banco, como calcular juros de cartão. Mas ensinam equação de segundo grau. Por quê? Porque o sistema não foi feito para te libertar. Foi feito para te preparar, para ser útil, previsível, substituível. O livro escancara isso, e dói ver que faz sentido. Enquanto os ricos ensinam os filhos a empreender, a escola treina os pobres para bater ponto. O mundo real não funciona como uma sala de aula. Quem entende de dinheiro, ganha. Quem não entende, obedece. A escola te recompensa por não errar, mas o mercado só te recompensa quando você erra. Aprende e tenta de novo. Carlos percebeu isso tarde, mas percebeu e decidiu aprender o que ninguém ensinou. Porque a vida financeira não perdoa inocência e não espera boa intenção, só respeita quem sabe jogar. Liberdade financeira não é uma loteria, é uma equação: tempo, decisões e consistência. Mas a maioria não quer isso. Quer fórmula mágica. Quer ganhar muito sem fazer nada.
E isso não existe. O livro é claro. Você constrói riqueza, como se constrói uma casa. Tijolo por tijolo, investimento por investimento. Não importa quanto você ganha. Importa o que você faz com o que ganha. Guardar R$ 10 por semana vale mais do que prometer guardar 1.000 um dia. Mas ninguém quer plantar. Todo mundo quer colher. Os ricos entendem que demora, que o lucro real não vem rápido. Mas quando vem, muda tudo. Eles têm paciência, constroem ativos devagar, reinvestem, ajustam, crescem. Quem pensa no próximo iPhone, perde a chance de pensar na próxima década. Quem quer parecer rico hoje, continua pobre amanhã. A liberdade vem devagar, mas vem. E quando chega, ninguém mais manda em você. Nem o patrão, nem o banco, nem o boleto. Carlos entendeu isso tarde, mas começou. E cada mês que passava, ele se sentia menos refém. A liberdade chegou aos poucos. E quando chegou, foi para ficar. Carlos não ficou esperando ganhar mais, nem torcendo para vir algum bônus inesperado. Ele pegou o que já tinha e começou a cortar o que não fazia sentido. Primeiro, vendeu o carro. Trocou por um mais barato. Pagou dívidas e respirou. Depois, começou a guardar. Não muito, mas sempre. Todo mês, sem falhar. Começou com R$ 50, depois 100, depois 150. O valor não importava. O hábito sim. Começou a estudar. Leu sobre renda fixa, sobre fundos, sobre dividendos. Nada muito complexo. Só o suficiente para não ser enganado. Começou a oferecer serviços simples pela internet. Freelas, edição, consultoria básica. Pegava o dinheiro e mandava direto para um investimento. Não usava. Não se dava prêmio. Só acumulava. No começo, era quase nada. Mas depois de 6 meses, já tinha mais guardado do que nunca teve antes. E mais importante, tinha paz. Dormia melhor. Trabalhava com mais foco. Não era sobre riqueza. Era sobre controle. Carlos entendeu que não existe mágica. Existe lógica, consistência e coragem para começar pequeno. Ele não ficou rico, mas ficou livre. E isso já é mais do que a maioria consegue. Renda passiva não começa com imóveis caros, nem com ações milionárias. Ela começa pequena, silenciosa, lenta. Carlos entendeu isso e decidiu começar. Comprou um tesouro direto simples. Depois, um fundo imobiliário. Não entendia tudo, mas entendia o suficiente. Todo mês, pingava um valor pequeno. Mas pingava. E esse valor não vinha do trabalho dele. Era do dinheiro dele, trabalhando. Isso muda tudo. Porque quando você recebe, sem precisar dar tempo em troca, você começa a entender o que é liberdade. Carlos não parou por aí. Montou um pequeno infoproduto. Coisa simples. Um guia que ele mesmo escreveu. Fez upload. Vendeu alguns por mês. Sem gastar 1 minuto a mais. Era pouco, mas era automático. Renda passiva é isso. Uma construção paralela. Uma máquina que trabalha mesmo quando você não está olhando. Ela começa devagar. Mas um dia, ela pode te sustentar. Ou pelo menos, te dar tempo para respirar. E decidir com calma o próximo passo. Carlos ainda trabalha. Mas agora, trabalha porque quer. Não porque precisa. E tudo isso começou com R$ 30. E uma decisão. Muita gente continua pobre, porque quer parecer rica. Troca paz por aparência, liberdade por vaidade. Compra o celular novo, mas não tem R$ 1.000 no banco. Vai a restaurante caro, mas atrasa o aluguel. Tudo para sustentar uma imagem, uma fantasia. Um sucesso financiado em 24 vezes. O livro mostra que essa mentalidade é o maior freio da liberdade. Porque status cobra caro e não entrega nada em troca. Você paga para provar algo, para gente que nem tá olhando. Carlos caiu nisso por anos. Comprava roupa que não usava. Saía para mostrar força, quando por dentro só existia medo. Um dia ele percebeu. Ninguém rico precisa parecer rico. Porque já tem paz, já tem controle. Quem precisa mostrar? Quase sempre não tem nada. Liberdade não tem marca, não tem vitrine. Tem saldo, tem reserva, tem tempo. E quem entende isso, para de comprar para impressionar.
e começa a construir para respirar. Carlos trocou o tênis novo por mais um mês de paz financeira. Trocar status por liberdade é a decisão que separa quem vence de quem vive cansado tentando parecer alguém. Toda família tem um ciclo de dívidas, de escassez, a ignorância financeira, um padrão que se repete, ano após ano, geração após geração. Sempre o mesmo roteiro. Estude, trabalhe, pague contas, endivide-se, sobreviva, repita. Mas o ciclo só muda quando alguém decide parar. Alguém que olha para os pais, para os avós e diz: eu vou fazer diferente. Não por arrogância, mas por consciência. Carlos foi esse alguém. Não sabia tudo. Não tinha muito. Mas tinha uma coisa que os outros não tiveram: decisão. Decisão de estudar, de guardar, de mudar. Ele sabia que ia doer, que ia demorar, que ia andar sozinho por um tempo. Mas também sabia: se ele não fizesse, ninguém faria. É assim que o ciclo quebra. Com um basta. Com um chega. Alguém precisa pensar diferente. Falar diferente. Agir diferente. Pode ser você. Você pode ser o ponto final dessa história. Ou o ponto de partida de uma nova. As próximas gerações vão agradecer. Ou repetir. Depende de quem estiver ouvindo isso agora. Carlos ainda trabalha. Ainda vive no mesmo bairro. Ainda veste roupas simples. Mas a mente dele nunca mais foi a mesma. Ele parou de pensar só no mês e começou a pensar na década. Parou de buscar aumento e começou a construir renda. Parou de consumir por impulso e começou a investir por propósito. Não ficou rico, mas ficou livre. Livre da ansiedade, do medo, da dependência. E liberdade não tem salário que pague. Ele aprendeu que o jogo do dinheiro não é sobre quem ganha mais, é sobre quem entende mais. E aplicou. Um dia de cada vez. Com lógica, com calma, com paciência. Hoje ele sabe. Se cair, levanta. Se errar, aprende. Mas nunca mais vive no escuro. Porque agora ele vê. Vê o jogo. Vê o caminho. E você? Vai continuar repetindo o ciclo? Ou vai quebrar ele agora? Você não precisa de sorte. Precisa de decisão, de ação, de compromisso com você mesmo. O livro foi o começo do Carlos. Pode ser o seu também. E se ele conseguiu, você também consegue. Se isso fez sentido para você, você precisa continuar. Tem mais coisa que ninguém te contou. E tá aqui no canal. Se inscreve. Assiste os outros vídeos, porque a virada não vem de um vídeo só. Ela vem da decisão de não parar. E se quiser dar o próximo passo, leia o livro que começou tudo. Mas só se estiver pronto para enxergar o que ninguém te ensinou. Agora é com você. A próxima cena é sua.